Alô você, alô Brasil, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Saúde, sempre é importante, saúde, não é? Hoje aqui um tema importante, tema bom. Hoje é um dia interessante, um dia crucial para Portugal, porque hoje são as eleições em Portugal, chamado segunda volta, né? A segunda volta em Portugal. No Brasil seria segundo turno. Então é sobre isso que eu quero comentar, é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Quais são os candidatos? Candidato A e B, né? Vou falar aqui os nomes dos candidatos. O que é que Portugal está passando hoje? Está passando em relação à imigração? É um tema que eu gosto de comentar sobre isso, não é? Então, vamos ao vídeo. É isso aí. Portugal precisa de imigrantes. Eu sempre debato sobre isso porque esse é o ponto em comum nosso, né? O ponto em comum nosso. Então, Portugal precisa de imigrantes, mas está fechando as portas. É isso aí. Portugal acordou hoje para decidir uma coisa muito maior do que eleição. Hoje é eleição, mas vai se decidir uma coisa muito mais importante do que a eleição, né? Não é escolher um presidente, simplesmente escolher um presidente, né? Não é só isso, escolher um presidente, é escolher que tipo de Portugal o país quer ser, que tipo de país, hoje é escolher que tipo de país Portugal quer ser. Portugal quer ser um país mais aberto, né? Portugal quer ser um país mais aberto, ou um país duros nas regras. A gente sabe hoje que as regras estão mais rígidas, as regras estão mais duras. Então, que tipo de Portugal, que tipo de país Portugal quer ser? Um país mais duro nas regras ou um país mais aberto? É isso aí, é esse aí o tema de hoje, é isso aí o que a gente vai comentar aqui hoje. Porque enquanto o discurso político endurece, olha lá, então o discurso político endurece, a realidade mostra outra coisa. Então o que acontece hoje? É notório, todo mundo sabe disso. Então, o discurso está endurecendo em relação aos imigrantes, mas a realidade diz outra coisa. Veja, eu até comentei num vídeo anterior, né? Portugal está endurecendo as leis contra os imigrantes, mas de outra forma, a necessidade é tremenda. A gente vê aí, eu vou comentar aqui também, a gente vê aí em relação ao que aconteceu, essa catástrofe aí, nessa coisa triste que aconteceu em Leiria e também está acontecendo em outras regiões do país. Quem está ajudando? Quem são as pessoas que estão ajudando os moradores que estão lá? Quem são essas pessoas? É preciso pensar muito, né, para dar essa resposta? Certamente não, não é? Portugal precisa ir muito dos imigrantes. E hoje essa é a minha intenção, explicar quem são os dois candidatos, quem são esses dois candidatos, porque a eleição desse ano é bem diferente, né? Desse ano é bem diferente. E a contradição de que ninguém está falando diretamente. Que contradição é essa? Este vídeo é para dizer, esse vídeo aqui não é para dizer para você votar candidato A, candidato B. Não, a intenção desse vídeo não é essa, né? Dizer quais são os candidatos que você deve votar. A intenção não é essa. É o vídeo para entender o que é que está acontecendo em Portugal. Porque dependendo do resultado, certamente dependendo do resultado, o país pode mudar bastante. E já vem mudando bastante. Tem notado isso aí, né? Já vem mudando bastante. Portugal chegou na segunda volta. Então, segunda volta é aqui em Portugal. No Brasil seria segundo turno, né? Segundo turno. Quais são esses dois candidatos que estão aí para disputando as eleições, os votos dos portugueses? Quais são esses dois candidatos? Antônio José Seguro é o nome de um e André Ventura é o nome do outro. Repetindo, Antônio José Seguro e André Ventura é o nome do outro. Perfis diferentes, né? Ele tem perfis diferentes. Qual é o perfil do José Seguro? É o candidato da estabilidade. O candidato da estabilidade é o perfil do José Seguro. Perfil moderado, discurso institucional e ideia de equilíbrio político. Esse é o perfil do José Seguro. O que é que o José Seguro representa? Continuidade, diálogo e ele evita extremos. Ele não gosta de muito, não tem esse perfil de extremos. Do outro lado, a gente tem o André Ventura. Do Partido Chega, candidato da ruptura. A gente tem André Ventura, que é o candidato da ruptura. A característica dele é um discurso direto. Ele vai para o confronto, é a característica dele. Vai direto para o confronto. Ele confronta o sistema político. Crescimento rápido do Partido Chega. Então ele é do Partido Chega, houve aí um crescimento rápido desse partido. O que é que André Ventura representa? Mudança, políticas mais duras. É notório, todo mundo está vendo isso, é notório. Especialmente em relação à imigração e segurança. Então, esse é a característica do André Ventura, né? Ele vai para o confronto.
A grande questão aqui é a imigração, né? Se debate muito sobre isso, então isso aflorou um pouco mais por causa das políticas aí do Partido Chega, né? Aqui é um ponto central do vídeo. Portugal vive uma situação paradoxal, então comentei no vídeo anterior falando sobre isso. Precisa urgentemente da mão de obra, mas em contrapartida está tornando mais difícil a vida dos imigrantes. Fato, é notório isso. Como é que eu preciso de uma ferramenta, né? Preciso de alguém, né? Em contrapartida, dificulta a vida desse alguém. Preciso desse alguém, preciso da mão de obra. Opa, mão de obra aqui, ó, preciso de você. Em contrapartida, opa, não vou dificultar um pouco, demorar um pouco a lei legalizar. Como é que pode isso, hein? Como é que pode isso? Esse é o grande debate. Aqui, esse é o grande debate. A gente tem um candidato da política de integração e outro candidato da políticas mais rígidas. Quais diretrizes seguir aí? Mas aí é a grande questão. O país precisa de quê? O país precisa de integração ou dessas políticas mais duras em relação aos imigrantes? Aí cabe a cada um decidir aí. Mas segue, vamos lá. Explicando aqui a contradição. Eu já comentei sobre isso, mas não custa nada comentar novamente, né? Quais são as áreas que precisam de imigrantes? Fato notório: restaurantes, tem trabalhadores imigrantes. Você vai no restaurante, quem é que ele atende? Construção civil, quem é que constrói? Quais são os eletricistas, pedreiros? São os imigrantes ou não? Lar de idosos, são os imigrantes? Mas, ao mesmo tempo, os processos estão demorados, são demorados, demasiadamente lentos. Tem residência que vai fazer aniversário. Tá chegando aí, estou pensando aqui uma residência que, se chegar ao ponto de fazer um ano, eu vou fazer o bolinho e cantar parabéns aqui para a instituição responsável por isso. Como é que pode? Um processo que é para durar 90 dias, que eu já comento aqui, para durar 90 dias, dura um ano de residência. Um ano. Mas segue. As regras estão mais rígidas. A legalização está cada vez mais complicada. Para você se legalizar, você está contribuindo para o país. Por que essa dificuldade toda? E o debate político, especialmente impulsionado pelo Partido Chega. Então, as políticas do Partido Chega, né, fizeram por onde essa questão aflorar cada vez mais, né? Tem colocado a imigração no centro da discussão. Então, as políticas aí implementadas pelo Partido Chega colocaram sempre a questão da imigração, né, como ponto principal do debate. E é para ser assim, mas de que forma está sendo conduzido isso? Quais são as consequências já imediatas que estão acontecendo em função dessas políticas? É isso aí. Enquanto se discute endurecer mais regras, vamos endurecer as regras aqui. Não, isso aqui não pode, isso não pode. Enquanto se discute isso, existem histórias acontecendo, né? Por exemplo, as histórias que estão acontecendo aí, os fatos que estão acontecendo, que aconteceram e acontecem aí em Leiria, né? Comentei aí em Leiria e em outras regiões do país. Quem estão ajudando as pessoas? Quem estão ajudando as pessoas? São os imigrantes ou não? E por que endurecer as leis contra essas pessoas? Qual a necessidade disso? Existem meios que a gente pode contornar aí para que a coisa não fique tão difícil, né? Tão difícil para todo mundo, né? Existem histórias acontecendo, né? Como Leiria, como eu comentei aqui, muitos que estão ajudando são imigrantes. E isso mostra uma coisa. O que é que mostra? A realidade é muito mais complexa. A realidade é muito mais complexa do que slogans políticos. A realidade diz uma coisa. O slogan político diz outra. A realidade diz isso. O slogan político diz outra coisa. A vivência diz uma coisa. O discurso diz outra. Acompanha isso, na verdade. Paralelo aqui direto. José Seguro, o que é que José Seguro representa? Estabilidade, como eu disse. Estabilidade, integração, abordagem mais moderada em relação à imigração. O André Ventura representa mudança forte, né? Regras mais rígidas, discurso mais duro. A pergunta é, qual o caminho Portugal quer seguir? Qual o caminho? Responde aí para mim. Você que é morador, você que é imigrante ou você que é português, responde aí para mim. Qual o caminho Portugal quer seguir? Qual é o melhor? Vamos lá. Outra pergunta honesta. Portugal consegue viver sem imigrantes? Uma pergunta simples e direta aqui. Responde para mim. Portugal consegue viver sem imigrantes? Difícil, né? Ao mesmo tempo, Portugal consegue integrar todos com sucesso? Veja só, duas perguntas aqui importantes e honestas. Portugal consegue viver sem imigrantes? Na minha concepção, não. Ao mesmo tempo, consegue integrar com sucesso todos eles? Não sei. O que é que você responde aí para mim? O que é que você acha? Precisa integrar essas pessoas, esses trabalhadores precisam existir legalmente. Mas essa existência legal, Portugal consegue fazer com sucesso? Coisa séria. Esse aí é o ponto-chave, esse aí é o verdadeiro debate da questão. Aí eu volto aqui para a importância do voto. A importância do voto nessa hora, nesse sentido. Independente da sua opinião, a opinião que você tenha, se vai votar no Partido Chega, se vai votar no André Ventura, se vai votar no outro candidato, votar é uma forma mais simples e mais forte de participação. Então, você só pode cobrar com veemência ou você pode cobrar
se você realmente votou, você foi lá exercer seu voto, né? Opa, votei no partido A, votei no candidato B ou C. Então, é dessa forma que você pode protestar, confrontar, debater, né? Agora, se você fica em casa de braços cruzados, esperando que as pessoas decidam por você, aí vai ficar difícil, né? Aí fica difícil. Porque quando você vota, você não escolhe apenas o candidato, você escolhe a direção do país. Que direção você quer para o seu país? Qual a direção que você quer para o seu país? Exerça seu voto. É importante você exercer seu voto. Portugal está no momento de decisão. Está no momento de decisão entre segurança e abertura. Ou entre mudança e estabilidade. Ou entre identidade e diversidade. Esse aí é o momento em que o país se encontra. Então, hoje é o dia importante. Exerça seu voto. É por meio dele que você pode mudar um país, a direção de um país. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que comentem. Hoje é dia importante para o país. Reforçando aqui essa questão. Exerça seu voto, né? E também não é só exercer seu voto em si. Opa, simplesmente exercer meu voto e pronto. Então, depois que você exercer seu voto, cobre do seu representante. Cobre do seu representante. Não fique de braços cruzados. Não, ele fez isso, o partido decidiu por aquilo. Cobre do seu representante melhorias para o país. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham uma semana segura e sadia. Grande abraço.